as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras de Jesus. E mais uma vez nós estamos entrando na sua casa com o programa O Caminho da Vida, para levar a palavra de Deus até o seu coração. Daqui a pouco vamos estar ouvindo uma mensagem da palavra de Deus com o pastor Luiz Henrique, que é pastor da 4ª Igreja Presbiteriana, e eu creio que esta palavra vai estar falando ao seu coração. Queremos também aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que patrocinam o nosso programa O Caminho da Vida. Que Deus abençoe, que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Nós temos orado para que isso aconteça na sua vida. Muito obrigado. Queremos também agradecer aqueles que nos assistem, que nos comunicam sempre que nos encontram, que estão assistindo o nosso programa. Que Deus vos abençoe também e continue ouvindo a palavra de Deus através do programa O Caminho da Vida. Nós queremos incentivá-lo a participar de uma das nossas igrejas. Nós temos igrejas em Maringá, temos igreja em Paysandu, temos igreja em Sarandi, nós temos igreja em vários lugares aqui da nossa região e de Maringá. Então, você que mora em Maringá, nós temos a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, a 4ª Igreja que se localiza ali no Borba Gato, temos lá no Jardim América, na Avenida dos Palmares, temos em Sarandi, em Paysandu, na Rua 7 de Setembro, e temos várias igrejas. Temos a nossa Igreja Central de Maringá, a Igreja do Jardim Alvorada. Então são várias igrejas presbiterianas aonde você pode ouvir a palavra de Deus, ser edificados pela palavra de Deus. E nós vamos para um breve momento comercial e daqui a pouco nós voltamos com a ministração da palavra de Deus. Não saia daí e que Deus te abençoe. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações, associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá! O texto que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus é um texto curto, um versículo apenas, e provavelmente é um texto que você já conhece. É o Salmo 37, no versículo 5. Um texto bastante conhecido, um versículo bastante conhecido. Inclusive, nós não vamos ter projeção, nós não vamos ter slides hoje para passar na sua tela, justamente por ser um texto curto, rápido. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu vou ler mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo, como eu disse, é um versículo conhecido por muitas pessoas. Mas, infelizmente, uma das coisas que nós costumamos fazer é ler os versículos que nos atraem, que falam coisas boas para nós, que apresentam boas ideias, que contam boas notícias, e achar que esses versículos são sempre bênçãos para as nossas vidas, são versículos que falam, que massageiam o nosso coração, quando na verdade muitos desses são versículos que apresentam para cada um de nós compromissos e desafios. Com esse versículo não é diferente. Nós todos, inclusive, gostamos de ter pessoas que nos ajudam nos nossos afazeres diários. É sempre melhor trabalhar em dois ao invés de um, porque o serviço rende mais, as coisas funcionam melhor, nós cansamos menos. Agora imagine você, se nós tivéssemos a nossa vida inteira para viver sabendo que alguém vai caminhar conosco, nos ajudando em todos os momentos das nossas vidas. E em alguns momentos ele não vai apenas nos ajudar, mas ele vai fazer por nós aquilo que deveríamos fazer. Porque é isso que o versículo fala. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, como é bom ouvir esse finalzinho. Como é bom ouvir essa última expressão, e o mais ele fará. Isso enche o nosso coração de alegria. Isso nos enche de tranquilidade. Saber que Deus não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus que vai trabalhar em nosso benefício. Isso, como eu disse, enche o nosso coração de alegria. Mas o problema é que nós gostamos de guardar somente essa última parte do versículo, e o versículo não é composto apenas de "e o mais ele fará". O versículo fala outras coisas, inclusive fala outras coisas para que possamos chegar nessa parte, "e o mais ele fará". Se você der uma olhada no começo, ele diz que nós precisamos ter duas ações para podermos chegar na parte em que diz que Deus vai trabalhar por nós. A primeira ação é entregar o caminho ao Senhor, e a segunda ação é confiar nele. Sem essas duas ações, nós não podemos imaginar que o final do versículo vai acontecer na nossa vida, vai se dar na nossa vida. Nós precisamos entender que é um versículo que mostra uma ação de Deus condicional à nossa ação, ou seja, Deus trabalha em nosso benefício na condição de nós entregarmos o nosso caminho para o Senhor e de nós confiarmos nele. E rapidamente vamos tentar entender o que significa isso. E nós iremos entender 3 ensinamentos, não apenas esses 2, mas 3 ensinamentos que esse salmo tem para nos passar. Primeiro ensinamento: precisamos entregar os nossos caminhos a Deus. E quando a Bíblia apresenta a ideia de caminho, ela está dizendo vida. Eu preciso entregar minha vida para Deus. Eu preciso entregar meus planos para Deus, eu preciso entregar os meus projetos, eu preciso entregar todas as expectativas que eu tenho com relação ao futuro, com relação a tudo aquilo que eu estou planejando. Eu preciso entregar na mão de Deus. Eu preciso colocar nas mãos de Deus perguntando se é exatamente isso que Ele quer para a minha vida. E nós precisamos nos lembrar que a entrega faz com que nós percebamos que aquilo que era nosso já não é mais.
até comentamos isso recentemente aqui num desses programas. Nós falamos que ao entregar, eu estou abrindo mão da minha posse e estou passando a posse para outra pessoa. Portanto, essa outra pessoa vai fazer o que ela quiser com aquilo que era meu até então. E quando o versículo fala, entrega o teu caminho ao Senhor, ele está querendo dizer exatamente isso acerca da sua vida. Portanto, se eu quero entregar a minha vida para Deus, automaticamente eu já estou entendendo que essa vida vai deixar de ser minha. Se ela vai deixar de ser minha, ela vai começar a ser de Deus. E Ele é que vai mandar, não mais eu. Agora é Ele que vai tomar as rédeas, é Ele que vai sentar no banco do motorista, é Ele que vai pegar o volante nas mãos e controlar os pedais de acelerador e freio como Ele quiser. É Ele que vai andar na velocidade que Ele quiser, no caminho que Ele quiser, e eu sou apenas um espectador nessa história. Entrega o teu caminho ao Senhor significa isso. E é por isso que nem sempre a gente vê o final do versículo se cumprindo na vida das pessoas, porque nós não gostamos do começo do versículo. O começo do versículo para muitas pessoas não é bom. O começo do versículo para muitas pessoas diz respeito a viver de um jeito que não nos agrada, de um jeito que agrada a Deus e nem sempre isso nos agrada. O começo desse versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, nos aponta uma condição que não costuma ser muito agradável para muitas pessoas. É por isso que eu digo que nem sempre nós costumamos ver esses versículos gostosos de se ler sendo aplicado nas vidas das pessoas, porque nós não gostamos das condições, nós não gostamos daquilo que o versículo nos apresenta como sendo necessário para que se receba o presente que Deus está prometendo dar. Você quer alguém trabalhando por você? Você quer alguém trabalhando junto com você? E você quer alguém, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, o dono de todo o universo, aquele que pode todas as coisas, trabalhando por você? Entrega o teu caminho ao Senhor. Mas o versículo não para aqui. Esse é o primeiro ensinamento apenas. O segundo ensinamento, o versículo diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Não é uma entrega qualquer. Não é uma entrega na ideia de, já que eu não tenho opção, então vai, toma. Não é assim que funciona. Primeiro, que essa entrega é motivada pela nossa própria vontade. O texto não diz que Deus vai arrancar a nossa vida das nossas mãos. Ele diz que é necessário que eu, de livre e espontânea vontade, entregue nas mãos de Deus. E, segundo lugar, diz que essa entrega precisa ser motivada ou fundamentada na confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Para que eu confie em Deus, primeiro pré-requisito, eu tenho que deixar de confiar em mim mesmo. Porque enquanto eu estou no volante da minha vida, enquanto eu estou conduzindo a minha vida, eu estou achando que eu sei o que eu estou fazendo. E eu estou achando que a melhor coisa que poderia acontecer comigo é isso, isso e isso. E é por isso que nós perseguimos esse caminho. Por isso que nós vivemos de determinadas formas. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus e confiamos nele, nós estamos automaticamente dizendo que Ele é mais capaz do que cada um de nós. Que Ele é mais capaz do que eu mesmo para conduzir a minha vida. Nós estamos dizendo, com a confiança em Deus, nós estamos dizendo que nós sabemos que agora que Ele está no controle, as coisas vão andar muito melhor do que quando eu estava no controle. Mas isso é difícil de dizer. Essa condição é muito dura para cada um de nós, porque é difícil de chegarmos até esse ponto. Essa confissão é dura de sair dos nossos lábios. Deus, o Senhor sabe fazer melhor do que eu. Dos lábios até que é fácil, mas na nossa vida prática isso não acontece. Nós nem sempre vivemos como pessoas que entendem que Deus faz o que quer e que isso que Ele faz o que quer é melhor do que aquilo que nós faríamos. Se fosse assim, ou melhor, se não fosse assim, nós não choraríamos tanto. Nós precisamos entender, e eu ouvi isso de um pastor muito amado, reverendo Orlando. Um abraço para o senhor, pastor Orlando, que sempre também nos assiste. Eu ouvi dele 1-2 semanas atrás a frase de que uma porta que Deus fecha e uma porta que Deus abre precisariam provocar no nosso coração a mesma alegria se nós sabemos que foi Deus que fechou ou Deus que abriu. O problema é que nós só nos alegramos com as portas que se abrem. Mas a confiança no Senhor implica em nos alegrarmos tanto com a porta que se fecha, quanto com a porta que se abre. Porque se eu sei, se eu confio, se eu entendo que Ele faz melhor do que eu preciso estar disposto
a andar pelo caminho pelo qual Ele está me conduzindo e andar com muita alegria. Essa é a segunda lição que nós aprendemos desse texto. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. A partir disso, nós podemos entender que o mais Ele fará. E você deve estar se perguntando, mas pastor, o senhor disse no começo que são 3 lições. E são mesmo. Mas o versículo só apresenta 2 partes, entrega e confia. E deixa que Deus faz o resto. Pois é. A terceira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto, e preguei recentemente na nossa igreja falando acerca dessa terceira lição. E falei praticamente exclusivamente sobre essa terceira lição. A terceira lição está embutida aí nesses 2 verbos, entrega e confia. Quando nós vamos para a igreja, muitos de nós vai procurar uma igreja como se procura um produto num supermercado. Dá uma olhada no rótulo do produto que está na prateleira, dá uma olhada na data de validade, vê quantas calorias tem, quantas gramas de sódio tem, se tiver mais gramas de sódio do que deveria, se o preço for diferente do que deveria, se as calorias forem demais, ou se não tiver com uma cara muito boa, a gente não compra. A gente tem que gostar. Eu só compro aquilo se eu gostar. E nós tratamos muitas vezes o relacionamento com Deus, a ida à igreja dessa forma. E por causa disso, por causa desse mau costume, nós olhamos para esse texto dessa forma, como se fosse um produto na prateleira que nós temos a opção de pegar ou de não pegar. O problema é que esses 2 verbos que eu mencionei, entrega e confia, eles não estão dando opções. Eles são verbos, e os professores de português aí vão entender um pouco melhor isso que eu vou dizer agora, são verbos no imperativo. Imperativo, o que isso quer dizer? Quer dizer que são 2 verbos que estão dando uma ordem para você e para mim. Quando o salmista então chega para cada um de nós e diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ele não está nos dando uma boa notícia. Veja, se você entregar, se você confiar, Deus vai trabalhar por você. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista está nos colocando na parede, o salmista está apontando o dedo nas nossas caras e está dizendo, entregue e confie. É uma ordem que ele está dando para cada um de nós. Porque ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus foi quem nos fez. Ele que sabe como somos, Ele que sabe o que precisamos. E é por isso que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus pode cuidar da nossa vida. É por isso que se torna imperativo, por isso que se torna obrigatório para cada um de nós entregar o caminho para o Senhor, entregar a vida para o Senhor e confiar nele. E eu fico me perguntando como é que nós conseguiremos viver a nossa vida, como é possível a alguém viver a sua vida por aqui sem experimentar essa entrega ao Senhor e essa confiança. Essa vida se torna vazia, essa vida se torna carente de sentido. E é por isso que tantas pessoas estão buscando sentido em tantas coisas, buscando sentido em bens materiais, buscando sentido em relacionamentos, buscando sentido em aventuras, em sensações físicas. Porque nós estamos carentes de sermos supridos do Deus que é o único que pode nos suprir. Nós estamos fugindo desta ordem dada pelo salmista. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará significa, ele vai tomar conta das nossas vidas e vai derramar sobre nós tudo aquilo que nós precisamos. Mas para isso, primeiro eu preciso obedecer essa ordem. Não é uma opção, não é uma ideia. Quem sabe se você entregar a sua vida. Não é uma ideia, não é uma sugestão que estão te dando. É uma ordem. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. A boa notícia é que se eu obedecer, o mais ele fará. É isso que diz esse texto. Recapitulando então, os 3 ensinamentos que nós vemos nesse versículo tão curto, tão simples, tão conhecido. Primeiro ensinamento, que eu preciso entregar a minha vida para Deus. E entregar significa saber que eu não sou mais o dono dela. Agora o dono é Deus. Segundo ensinamento, eu preciso confiar, ou seja, eu preciso acreditar e viver como quem acredita que aquilo que Ele está fazendo é mais sábio, é melhor do que aquilo que eu faria. E terceiro ensinamento, eu preciso aprender, preciso entender que isso não é uma opção, não é uma sugestão que está sendo me dada. Isso é uma obrigação de todo cristão, de todos nós, de todos os seres humanos. Vamos colocar assim, vamos abrir o leque, vamos generalizar, porque esse é o fato. Essa ordem é dada para todos nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o recado é esse.
Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa que o mais Ele vai fazer na sua, na minha, nas nossas vidas. Que Deus abençoe, que Deus faça com que essa mensagem se cumpra na sua vida, na minha vida e que nos ensine a colocarmos ela em prática. Deus abençoe. Voltamos daqui a pouco com o programa O Caminho da Vida. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais, diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra-gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos. Atividades sem complicações. Associação de personagens e palavras. Curiosidades e brincadeiras inéditas. Aprendizado dinâmico e divertido. Sugestões criativas. Aplicações práticas. Jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, depois de ouvir uma mensagem abençoada para os nossos corações. Nós vamos aqui agora destrinchar esse texto bíblico, conversar sobre esse texto bíblico para melhor esclarecer, né, se tivermos condição de ajudá-lo, né, na interpretação desse texto, nós vamos fazê-lo agora. Sabemos que nós não sabemos tudo, mas aquilo que Deus nos deu condição, nós vamos tentar conversar e pedimos que a graça de Deus esteja sobre nós. E a primeira pergunta que nós vamos fazer para o pastor Luiz, ele que trouxe a palavra. Pastor, o que realmente é entregar? Que motivação nós precisamos ter para fazer esta entrega realmente? Primeiro, o que é entregar é sinônimo, para mim é sinônimo de abrir mão. Porque se eu estou entregando, eu estou tirando algo que está na minha mão e passando para a mão de outra pessoa. Eu estou abrindo mão de algo que era minha posse e agora já não é mais minha posse. E o que é que motiva uma pessoa a fazer isso? É o conhecimento de Deus. Inclusive, como eu disse até durante a mensagem, essa mensagem eu preguei recentemente na nossa igreja, lá na quarta igreja, lá no Borba Gato. E durante a mensagem, como lá eu tive mais tempo, eu também desenvolvi a ideia de que a entrega, ela só é motivada pelo conhecimento de Deus. A confiança, ela só se dá quando eu conheço. Eu só confio em quem eu conheço. Quando você vai contratar uma empregada, por exemplo, você antes de entregar a chave da sua casa para ela chegar na hora que ela quiser ou na hora combinada e sair na hora combinada sem ninguém em casa, para ela ficar na casa com seus filhos, primeiro você pede referências. Primeiro você pergunta para o vizinho, para o parente, primeiro você tenta saber com quem ela já trabalhou, vê se ela é uma pessoa confiável. Se não há confiança, você nunca vai entregar a chave na mão dela. Assim é com as nossas vidas com relação a Deus. Eu primeiro preciso conhecer a Deus para que depois eu possa confiar nele.
E esse conhecer a Deus só é possível através de vida de oração, através de frequência na igreja, através de relacionamento com os irmãos, através de leitura da palavra, através do exercício constante daquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, para eu entregar, eu preciso confiar. Então, e para eu confiar, eu preciso conhecer. Uma extensão dessa pergunta, para o pastor Paulo poderia até responder. Então, só é possível essa entrega para aqueles que conhecem a Deus. E se uma pessoa não conhece a Deus, pastor? Às vezes vem compartilhar algum problema, alguma dificuldade com a gente. O que nós vamos falar para essa pessoa? Podemos usar o mesmo texto para aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos? Ou talvez não conheçam a palavra de Deus? É interessante que a palavra de Deus mesmo, o próprio apóstolo Paulo, enquanto o pastor Luiz estava falando a respeito desse fato, me lembrei de quando Paulo diz assim, eu estou bem certo em quem tenho crido, né? Estou bem certo, sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Ou seja, ele está dando uma plena convicção de que Ele sabe em quem ele tem crido, ou seja, ele teve esse contato, esse conhecimento de Deus, bastante para entregar tudo, controle da sua vida, seus sonhos, seus projetos, tudo. Depois ele diz, o meu depósito está guardado, eu tenho segurança disso. Então, conhecer a Deus é uma condição, vamos dizer assim, sine qua non para você realmente ter uma entrega real, porque eu conheço, sei quem é Deus, sei que Deus não me deixará na mão, né? E a condição, a circunstância imediatamente a esta de entrega é de confiança. Ou seja, por isso eu entrego, porque eu confio, logo eu entrego. Então, essa palavra, então, caminho, entregue os seus caminhos, ela está se tratando de vida e também de necessidades? Ou é um depois do outro? O que essa entrega seria do que, então? Claro que é caminhos, mas caminhos eles são muito abrangentes, os caminhos. Eu acho que ele é bem né? amplo. Praticamente, na minha concepção, eu entendo que quando falo entrega o teu caminho, entregar basicamente tudo. Deixar nas mãos de Deus. A Bíblia não está fazendo uma proposta da gente viver uma vida irresponsável, né? Entreguei tudo, então agora eu vou deitar em berço esplêndido e acabou, né? É claro, o Senhor está conduzindo a nossa vida. O pastor Luiz bem colocou na mensagem aí a forma como ele está guiando. A melhor ilustração é do carro, né? Eu me lembro uma vez que você tem a sensação de que você não tem o domínio do veículo, é uma coisa terrível. Mas a dificuldade das pessoas entregarem é justamente ele não sentir que ele não está no comando, ele não está na direção. Eu uma vez quebrou uma barra de direção do meu carro e aí eu quis virar, o carro seguiu em frente. Dá uma sensação terrível isso daí. Mas há uma diferença entre uma situação dessa como um acidente com quanto um carro onde existe alguém habilitado, capaz de conduzir melhor do que eu. E por isso eu entreguei. Então, mas partindo do pressuposto que alguém que não conheça Deus não pode entregar, então ele precisa, primeiramente, entregar a vida. Primeiro ele precisa ser apresentado. Aí tem até antes de entregar a vida, tem uma certa confiança, né? E aí entra o nosso papel, e eu não digo nosso enquanto pastores, eu digo nosso enquanto filhos de Deus. Todo mundo que já é filho de Deus, você que está nos assistindo, seja qual for a sua profissão, se você já é um filho de Deus, regenerado pelo Espírito Santo do Senhor, já teve seus pecados lavados, quando chega alguém para você pedindo uma orientação e você vê que esse versículo se enquadra, e você vê que o que a pessoa precisa é deixar Deus tomar conta da vida dela, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar para ela e oferecer o próprio Deus, oferecer a própria ideia da cruz, da regeneração da cruz, e falar, você precisa se entregar para Deus, conhecê-lo. Você precisa entregar a sua vida para que Deus renove. E a partir de então, aí a gente pode convidar a Deus. E aí, voltando até um pouquinho na pergunta do pastor Paulo, sobre caminhos também, e eu vejo muito o planejar da nossa vida, essa ideia de caminhos como sendo uma metáfora do caminhar da nossa vida, dos nossos planos. Assim como nós, quando vamos fazer uma viagem, nós sentamos e planejamos. Primeiro eu vou para cá, depois para lá, depois para aquele outro lado. E entregar o caminho para Deus significa deixar que Deus faça essa rota, que Deus trace os planos. Depois que Ele traçou o plano, eu tenho que andar nele. Essa trajetória de acordo com a vontade dele. Exatamente. Ele faz a trajetória, o Espírito Santo confirma no meu coração que é aquilo que deve ser,
e ele me ajuda a caminhar nessa trajetória. E aí, nessa ideia do carro, surge um problema meu, que eu tenho, um problema pessoal. Depois que eu aprendi a dirigir, eu me tornei um péssimo carona. Eu tenho dificuldade de sentar no banco do carona, eu prefiro ir no banco de trás. Porque eu no banco do carona eu tenho mania de querer ajustar o retrovisor para mim, querer segurar no... E não pode ser assim na nossa vida com Deus. Eu fico querendo dar ordem, troca a marcha, vira para lá. Não, você está freando muito em cima, não precisa correr tanto. Eu fico querendo dar ordem para o motorista e com Deus não pode ser assim. Isso é uma entrega sem confiança. Isso é você fazer só metade do que o versículo está dizendo. Você não confia e por isso você fica angustiado. Não, peraí, Deus não está fazendo direito. Deus, não anda assim não, freia aí, Deus, vira para lá, Deus, para por aqui. Você usou a ilustração do carro, então quer dizer que entregar é nós não fazermos nada? Será que seria isso? Então, porque a nossa maior dificuldade é não fazermos nada, né? Nós temos dificuldade. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa para resolver, eu até entrego para Deus, mas eu quero ir junto, eu quero fazer alguma coisa. Então essa entrega que a Bíblia está dizendo, como seria isso mais na prática? É eu cruzar os braços e dizer agora é Deus que vai fazer tudo? Como funciona isso? Eu gosto dessa ilustração que eu acabei de falar também, do planejamento da viagem, porque no planejamento da viagem, Deus traça as rotas. Na execução da viagem, eu ando pelas rotas. Então, eu ando pelas rotas que Deus traçou. Se eu fosse traçar, eu traçaria diferente, mas como foi Deus que traçou, então eu vejo essa questão da entrega da vida, não como sendo esse deitar em berço esplêndido, como disse o pastor Paulo, como entregar nas mãos de Deus e falar, Deus, agora se vira que eu só quero sombra e água fresca. Eu não vejo como isso. Eu vejo como sendo dar a Deus a autorização para mandar, a autorização para decidir. E nós somos os executores, nós vamos fazer. Se Ele fala para mim, sai desse emprego, porque aqui você vai se corromper. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que sair. E se Ele fala, vai buscar emprego naquele lugar, tenta esse concurso, eu vou ser contigo, faça tal curso na faculdade. Então eu tenho que me orientar pela vontade dEle, pelo que Ele me fala. Então, essa entrega, ela precisa passar pela confiança de achar que Deus vai mandar e eu vou obedecer. E não é questão de abrir mão da vida e falar assim, Deus cuida, leva enquanto eu vou tirar uma soneca. Tem uma parábola de Jesus que eu acho que daria bem para a gente encaixar aí, em cima do que o pastor Luiz falou, que ele colocou o projeto, eu lembrei dessa parábola. Jesus conta a parábola daquele rico cuja fazenda naquele ano havia produzido demais. Jesus não está condenando nem a riqueza e não está condenando os projetos dele, mas está condenando a falibilidade dos projetos humanos, com quanto você faz os seus projetos de vida, seus sonhos para um futuro às vezes até distante, mas não inclui Deus nos seus projetos, né? Ou seja, Deus não faz parte, Deus é um intruso no qualquer projeto de vida de muita gente. E Deus, ele não pode ser um intruso, ele tem que ser o que arquiteta o projeto, que confirma ali, esse é o projeto que eu tenho para a sua vida, né? Bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique conosco aí que nós vamos continuar este bate-papo. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Tatuagens de A a Z.
O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? Os significados nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler Tatuagens de A a Z. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Bom, estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Estamos conversando sobre o texto do Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero, mais uma vez, deixar os pastores falarem. Hoje nós vivemos num mundo de muita ansiedade. A ansiedade muitas vezes toma conta do nosso coração. E eu gostaria de perguntar aos pastores, vocês acham que a ansiedade é uma barreira para entregarmos ao Senhor tudo? Eu vejo a ansiedade como sendo uma das principais barreiras, porque a ansiedade é nada mais do que a antecipação... Se não a principal, né? Talvez até a principal. Eu vejo a ansiedade e a falta de confiança em Deus, as duas ali como sendo as grandes barreiras. Mas a ansiedade é a antecipação do problema. Você não sabe o que vai acontecer no ano que vem, mas você já está ansioso porque você sabe que no ano que vem vai acontecer um determinado... Eu vou ser mandado embora, meu emprego só dura até lá, a comida só dura até amanhã, a gasolina só dá até semana que vem. E a ansiedade é a antecipação do problema. Para mim, a gasolina já acabou. Ela dura mais uma semana, mas como eu não sei como eu vou abastecer na semana que vem, para mim eu já estou ruminando, já estou curtindo esse problema hoje. Está sofrendo aquele problema, porque não entregou. Realmente. Exatamente. E a entrega é justamente... Eu não sei se vocês estavam presentes nessa conferência, eu não me lembro qual foi o pastor que compartilhou uma experiência quando ele estava no seminário e que disse que tinha um colega lá que ele era extremamente ansioso. E aí quando ele passou ali em frente ao quarto do alojamento onde ele estava, esse colega, ele pegou esse colega chorando copiosamente. Aí ele entrou e foi lá e falou: não, mas aqui, minha mãe, né, eu não quero que ela morra. E ele ficou muito preocupado, achando que a mãe desse colega estava com câncer, estava nas últimas. Quando foi ver, na verdade, não, ele estava ansioso, não havia, mas que sua mãe está doente? Não está doente, não tem nada. Eu só não quero que ela morra. Só não queria que ela morresse. Mas ela está bem, está bem. A ansiedade veio 20 anos antes, né? E a ansiedade é a tentativa da gente resolver o problema. Pois é. O ansioso é aquele que tenta resolver o problema. Que você colocou, e essa precipitação de eu querer correr atrás antes que o problema ocorra, eu quero resolver. E aí, como eu quero resolver, eu não estou entregando. O problema é meu, eu quero resolver. Tudo bem que ele vai vir só no ano que vem, só daqui a 20 anos, só na semana que vem, mas eu já estou arquitetando como vou fazer para eu dar um jeito. Isso é exatamente o oposto à entrega. A entrega e a confiança é o descanso. É falar, não. E aí a gente vai para Mateus 6,33. Que, na verdade, o Mateus 6, que termina até no versículo 34 lá depois, mas que fala que basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas ele vai acrescentar, mas também diz lá, a cada dia a gente vai ter o nosso problema. Eu vejo esse texto de entrega e confia como se nós... Esses dias eu andei de avião, eu já tinha andado outras vezes. Toda vez que eu ando de avião, meu estômago, eu tenho um pouco de desarranjo, né? Isso é normal dentro do avião, então um pouco de ansiedade. Mas quando você entra no avião, esse texto se cumpre na sua vida. Você tem que entregar e confiar. E não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer. Você está dentro de uma máquina a 18 mil metros de altura, 20 mil metros. Qualquer falha que der, não depende nada de você. O avião cai. Então é o seguinte, eu tiro essa experiência. Quando eu fui entrar no avião, eu disse: Senhor, eu estou entregando e confiando totalmente no Senhor. Então a nossa vida não é só lá em cima no avião, é aqui embaixo também. A gente tem que saber que nós estamos aqui embaixo. Parece que a vida tem que ter essa entrega também, né? A ilustração do pastor Moreira é muito boa e me fez também pensar numa outra condição de entrega. Por exemplo, quando a gente vai para um centro cirúrgico,
acabou, eu não tenho mais controle de mais nada. O anestesista vem lá, me anestesiou, minha vida está nas mãos dele. Eu entreguei minha vida para ele. O que acontecer lá agora não está mais comigo. E aí, como nós de vez em quando nos deparamos com essas situações que eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer no avião, eu não tenho o que fazer numa mesa de centro cirúrgico. E aí a ansiedade vem mais forte, porque quanto mais nós estamos com as mãos amarradas diante do problema, mais angustiados ficamos, porque nós queremos estar no controle. Então, a ansiedade, ela se dá justamente quando eu não entrego, quando eu não sei. Quanto mais ansioso eu estou, é sinal de que mais eu tenho dificuldade de entregar. Portanto, se você anda muito ansioso, já vou até dar um recado, hein? Se você anda muito ansioso, trate com isso. Pedro fala que a gente tem que entregar, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E ele tem cuidado de cada um de nós. É isso que o apóstolo Pedro nos comenta. E se eu estou muito ansioso, é porque eu estou tendo muita dificuldade de entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade, pastor, de confiar realmente nas palavras de Jesus. Jesus disse assim: olhai os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiram como ele. Depois ele disse assim: olhai para os pássaros do céu. Eles não trabalham, né, mas Deus sustenta todos eles. Isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar, não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: como Deus sustenta todos os pássaros, quanto mais nós, que somos imagem e semelhança de Deus. Agora vem a outra pergunta. Confiar desta maneira é uma atitude de coração? Ou tem algumas atitudes práticas que a gente pode fazer que demonstra essa confiança? Porque confiar nessa palavra de Jesus é uma atitude realmente de coração? Porque assim, às vezes a gente diz que confia, mas as nossas obras demonstram que nós não Você confia desconfiando, né? Confia desconfiando. Como que funciona isso? Eu vejo a confiança muito parecida com a fé, muito parecida com o amor, muito parecido. E aí pesa o meu lado professor de educação física, muito parecido com os nossos músculos. Quanto mais eu exercito a minha musculatura, mais ela se desenvolve. Com a fé é igual. Quanto mais eu exercito a minha fé, mais ela se desenvolve. E aí na confiança eu vejo assim: quanto mais eu exercito a minha confiança em Deus, mais ela se desenvolve. Mas para que eu exercite essa confiança, primeiro que eu preciso exercitar o meu conhecimento de Deus. Primeiro eu preciso estar sempre conhecendo cada vez mais, conhecendo. Segundo, eu preciso conhecer aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele tem poder de fazer. E terceiro, eu preciso começar a entregar áreas. Tudo bem, pode ser que dar um grande passo seja muito difícil, e realmente costuma ser. Os grandes passos costumam ser complicados, mas os grandes passos eles só acontecem depois que nós já demos vários pequenos passos. Então, quando nós damos pequenos passos e começamos a entregar áreas menores das nossas vidas, ou áreas em que nos é mais fácil entregar, nessas horas, a nossa confiança vai sendo trabalhada, vai sendo exercitada. E parece que a gente só entrega as coisas quando parece que chega ao fim, né? Não tem mais jeito. Bom, já que não tem mais jeito... Já que eu já entrei no avião mesmo, né? Já que eu entrei no avião mesmo, então agora eu vou entregar. Já que o médico deu uma notícia ruim, então agora eu vou entregar. Agora, o interessante a sua pergunta com relação à confiança e a relação da confiança com a prática, né? Nos reportamos para Tiago, que mostra muita evidência das obras, ou seja, quando eu confio de fato, as minhas atitudes, as minhas ações credenciam evidentemente essa minha fé. Ela é uma credencial. Igual aquela ilustração, pastor Paulo, que alguém contou, diz que no Nordeste tinha uma cidade que não chovia de maneira alguma. E aí a igreja se reuniu para orar para chover. Todo mundo orando para chover, todo mundo orando para chover. E o pastor, então, pela fé, disse: olha, então, domingo, todos vêm para a igreja, porque domingo vai chover. Nós vamos orar por isso, para domingo chover. E aí diz que todo mundo veio para a igreja e só uma senhora idosa que trouxe um guarda-chuva. E alguém disse para ela assim: mas por que você trouxe o guarda-chuva? Ela disse: mas nós não estamos orando para chover? Hoje não é uma reunião para que todos orem para chover? E, quer dizer, ninguém acreditava que ia chover, na verdade, só aquela senhora. Eu não quero me molhar, certeza. E só ela que não se molhou. E a confiança é isso, é você entregar
e acreditar que alguma coisa vai acontecer, né? Isso é diferente de pensamento positivo, né? Exatamente. É acreditar não no sentido de pensar positivamente até que isso se cumpra, não. Essa é a confiança que o texto fala, é confiar sabendo que ele pode, sabendo que ele sempre fez, por que ele vai deixar de fazer agora? Ele sempre foi poderoso, por que vai deixar de ser poderoso na minha vida? Ele sempre cuidou dos pardais, e eu gosto até do texto de Mateus 11, o texto de Mateus 6 fala, olha os pardais, não semeiam, não colhem e Deus sustenta. E o texto de Mateus 11 diz que não se vendem 2 pardais por um asse e nenhum deles cai no chão se o vosso Pai não permitir. E ainda depois no versículo 30 ou 31 fala, e vós valei muito mais que muitos pardais. Valorização do pardal. Valorização do ser humano. Então, a última pergunta para nós partirmos para o final. Então, o que seria essa última do texto, a última parte do texto que diz, o mais ele fará? O que seria esse mais? Eu entendo como uma consequência natural, costurando os dois textos de Salmo 37, verso 5 e de Mateus 6, 33, que mostram que o que é prioridade na minha vida? A prioridade é buscar ao Senhor, é entregar a vida ao Senhor, confiar no Senhor, porque depois as demais coisas, Deus sabe tudo que eu necessito. Antes que eu mesmo peça, diz lá em Mateus, que Ele sabe das minhas necessidades e melhor do que eu mesmo. Eu mesmo às vezes não sei o que é que eu preciso. E Deus sabe. Então, o restante, o mais, são consequências que vêm para a vida daquele que confia no Senhor. Amém. Né? O mais eu vejo como sendo o que eu, em cima até da sua fala, eu vejo como sendo o que eu preciso, que é diferente do que eu quero. Exatamente. Eu quero um carro novo. Não é um capricho. Eu quero ganhar na cena, eu quero ter cabelo comprido, eu quero um físico sarado, eu quero... Mas o que é que eu preciso? Isso é que Deus sabe. Deus sabe aquilo que pode vir para mim que vai me fazer bem. Então, isso ele vai fazer. O que eu preciso, ele vai fazer. E aí o mesmo Salmo 37 diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aquilo que vai glorificar o nome dele. E aquilo que vai glorificar o nome dele, exatamente. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando a mais um final do programa Caminho da Vida. E daqui a pouco nós voltamos com a oração do pastor Luiz. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus o abençoe. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Como usar brinquedos para contar histórias, soluções criativas, desenhos e recursos didáticos, histórias completas e mais. Como captar e manter a atenção dos ouvintes. Recursos práticos para o culto infantil com CD grátis. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Hoje o pastor Eliseu não está conosco, faleceu uma pessoa conhecida e ele está fazendo velório. O pastor Alessandro também está com consulta médica e nós queremos mandar um abraço aos nossos queridos pastores. Também eu particularmente quero mandar um abraço para todos os irmãos ali da Igreja do Jardim América, que muitos deles nos assistem, que todos possam ser edificados por essa palavra. Deus abençoe. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Vamos orar? Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor porque sempre tem cuidado das nossas vidas e o Senhor nunca tem descuidado de nós. Muito obrigado porque os seus olhos estão sempre postos sobre cada um dos seus filhos e os seus olhos de amor têm nos acompanhado por onde andamos. Queremos agradecer também pela disposição que o Senhor tem, Pai, para derramar sobre nós o cuidado e não permitir que os nossos pés vacilem. Queremos agradecer essa disposição que o Senhor tem de ter as nossas vidas nos seus braços e o Teu Espírito Santo trabalhando em nosso benefício. Mas nós queremos clamar ao Senhor, porque quando nós olhamos para as nossas vidas, nós vemos que apesar de todo o cuidado do Senhor, nós ainda não confiamos como deveríamos. Nós ainda não aprendemos a depositar no Senhor a confiança que o Senhor merece receber. Nós queremos clamar para que o Senhor desenvolva no nosso coração a fé tão necessária para que nós possamos estreitar o nosso relacionamento contigo. Queremos que nós tenhamos essa fé desenvolvida e que os nossos ouvintes também a tenham. Queremos clamar, Pai, para que em nome de Jesus, cada telespectador que está nos assistindo, que está nos ouvindo, onde quer que esteja, possa sentir no seu coração a experiência de ver a fé, a confiança no Senhor fortalecida, multiplicada, para que eles também possam, dia após dia, experimentar a entrega total, a entrega completa sem restrições. Que o Senhor faça isso com cada um de nós. Nos ajude, nos ensine a entregarmos-nos para o Senhor, a entregar a nossa vida financeira, a entregarmos o nosso tempo para o Senhor, entregarmos os nossos relacionamentos para o Senhor, entregarmos tudo que somos e tudo que temos para o Senhor. Caminhe conosco, fique conosco, Pai, nunca nos abandone. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nações com o seu poder, jovens e velhos